Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Levante suas mãos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora e alegro em sua luz. Ao Senhor Jesus a honra, a glória e o louvor para sempre. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar nesse altar para falar do amor de Cristo, uma igreja que compartilha das mesmas ideias, dos mesmos sonhos e projetos. A nossa visão é alma. Quero glorificar a Deus pela vida do nobre amigo, meu amigo e irmão, pastor Wagner Medina, pastora Nádia. Cadê a pastora Nádia? Foi arrebatada. Está por aí. Deus abençoe. Deus abençoe toda essa equipe que aqui está. Deus abençoe André e Felipe. Se eles não... Eu estou querendo formar uma dupla com Medina. O nome da dupla é Tranca a porta e joga a chave, né? Nossa amizade. Irmãos, eu tenho uma alegria muito grande de estar com esses meninos de Deus em Sete Lagoas, pregando lá, acho que uns 3 anos, ou mais ou menos atrás, nós estávamos lá. Eu cuido de 12 famílias no campo missionário, naquela época eram 11, e eu estava pensando em desistir. E eu me lembro que Deus tomou uma velhinha, uma senhora idosa, ela veio, a igreja estava super lotada ali em Sete Lagoas, e eu estava chorando no púlpito, e ela me chamou de canto e disse: tu achas que é loucura o que você faz? Pois eu plantei essa loucura no seu coração. Quando eu me sentei, foi o André, foi você, né? É o Felipe, que falou assim: pastor, o que foi? Aí eu expliquei para ele, né? Nós temos um projeto. Ele disse: me deixa fazer parte desse projeto. Lembra disso? Me passa o número da conta que eu vou fazer uma transferência. Então vocês fazem parte da vida de muitos missionários. Que Deus conserve vocês com a mesma graça, a mesma humildade. Que nunca falte o cuidado de Deus sobre vossas vidas. Essa sensibilidade não é qualquer um que tem. Tem gente que prefere tirar, mas tem gente que prefere abençoar. Deus abençoe o pastor Abraão. Deus abençoe o bispo Ezequiel. E Deus abençoe toda essa equipe maravilhosa que nos dá cobertura aqui. No final eu vou precisar de todos os missionários aqui, todos, tá? Não saia ninguém. Eu vou dar uma rápida palavra, porque eu entendo a questão do projeto aqui. Então eu quero ler uma palavra com todos no livro do Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 7. Somente os que acharam podem dizer amém? Diz o texto sagrado: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém, o que fecha ninguém. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem,
que farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga bem alto comigo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tome assento, por favor. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos, ele fala de uma igreja simples, de uma igreja pequena, de uma igreja que fazia parte de uma cidade, e essa cidade ela era o inverso da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era um polo industrial. A cidade de Laodiceia tinha a melhor produção de lã da sua época. A cidade de Laodiceia tinha uma faculdade de medicina. A cidade de Laodiceia, ela se tornou uma cidade tão arrogante que ela incomodava os habitantes de Herápolis e até mesmo os de Éfeso. Ela conseguia transcender tal arrogância. Já a igreja de Filadélfia, ela era o oposto. Era uma cidade simples, apesar de ser um caminho, era um trajeto, ela mantinha sua simplicidade. Era uma cidade propensa a terremotos, ela sofreu o terremoto, mas se reconstruiu. E a cidade de Filadélfia, ela atravessou o pior período da Ásia em termos de apostasia, a pontos de altos de idolatria serem levantados para todos os lugares. Alguns judeus começaram a abandonar a fé, por isso que o texto cita a questão de muitos que se dizem judeus e não são, mas mentem, porque eles começaram a abandonar a fé. E conforme Satanás começou a ganhar força na região de Filadélfia, ele encontra resistência numa igreja simples, numa igreja humilde, numa igreja que planta os pés no meio dela e dá uma mensagem para Satanás: você manda da porta para fora, mas aqui dentro quem ainda reina é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma igreja totalmente focada, e pela sua resistência, ela ouve do Senhor a seguinte coisa: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém a fechará. O que o Senhor estava dizendo? Aquele que resiste a tudo por amor a mim, sempre haverá uma porta aberta, sempre haverá um milagre proposto para a sua vida. Mas como não para por aí, o Senhor diz: guarda o que tens. Era sinal de que a igreja tinha um bom depósito, e eles tinham que guardar aquilo que eles haviam conquistado, porque senão tudo aquilo que eles tinham conquistado poderia se perder. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu começo a analisar comigo, olhando para o apóstolo Paulo, que foi pregado aqui ontem, quando ele escreve a Timóteo, ele diz da seguinte forma a Timóteo: olha, Deus tem guardado o meu depósito, mas eu te aconselho também, Timóteo, guarde o seu depósito. Todos nós temos algo de Deus, e isso nós precisamos guardar. A questão é que tem gente, queridos irmãos, que começa bem, mas termina mal, mas tem gente que resiste a tudo e vai continuar até o fim. Eu começo a analisar sobre ter e não ter. Eu começo a analisar que tem gente que acha que tem, mas não tem. Por exemplo, eu olho a história da viúva. Seu marido havia morrido, lhe deixado dívidas. Os filhos seriam levados escravos para trabalhar e para pagar a dívida. Era a tradição da época. Só que o marido dela, ele protegeu. Ele foi daqueles que escondia os profetas. Todas as pessoas que investem no reino de Deus, Deus investe nele. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você investe, Deus vai investir em você. Ela corre até o profeta e diz: olha, meu marido era teu servo fiel,
mas ele morreu, deixou dívidas, meus filhos estão sendo levados escravos. O profeta olha para ela e diz: ei, mas o que é que você tem em casa? Tem gente que tem, mas não sabe que tem. Por isso você tem que aprender a guardar o que tem, porque às vezes você tem, mas não sabe. Ela diz: tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite numa botija. Ela achava que não tinha, mas o pouco que ela tinha era aquilo que precisava para fazer um milagre. Tem gente que acha que não tem, mas existe uma reserva lá na sua casa. Como assim, pastor Jaime? Uma reserva de tudo aquilo que você aplicou no reino, uma reserva de tudo aquilo que você guardou. E para todas essas pessoas que têm essa reserva, eu tenho uma palavra profética para dizer para você: haverá um milagre que vai bater na sua porta. Haverá um milagre. O profeta disse: olha, busque vasilhas emprestadas que teus vizinhos vão te ajudar. E começou a chegar botija de todos os lados, os vizinhos todos ajudando. Levanta sua mão para o alto, o mais alto que você puder. Todos que investem no reino, Deus levanta a pessoa de todos os lados para ajudá-lo. Haverá uma resposta de Deus até segunda-feira. Quem acredita, dá glória a Deus bem alto. Haverá um milagre até segunda-feira. Vai chegar vasilha de um lado, vai sair vasilha do outro lado. E eu só sei de uma coisa: aquilo que você achava que não tinha, é do seu azeite que vai multiplicar nas outras botijas. Ah, como assim, pastor Jaime Rosa? Tem gente que vai poder viver, e esse final de ano vai ser o melhor final de ano da sua história. Pode ter certeza disso. Quando parou o azeite, ela falou para o profeta diz: agora vai, vende, paga a dívida e viva do resto. Tem gente que tem, pensa que não tem, mas o que ele tem dá para resolver. Agora tem gente, queridos irmãos, que acha que tem, mas não tem absolutamente nada. Os filhos de Seva eram 7, e eles eram metidos a serem exorcistas. Eles achavam que tinham, mas não tinham nada. Eles chegaram diante de um demônio e disseram: Senhora, nós te expulsamos em nome de Jesus, em nome de Paulo. O demônio olhou para eles e disse: olha, conhecemos Jesus e conhecemos Paulo, mas vocês quem são? Vocês acham que tem, mas não tem. Deu uma surra neles e eles saíram correndo. Tem gente que acha que tem, mas não tem absolutamente nada. Tem gente que vai chegar naquele dia e vai dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu arrastei multidão, em teu nome, olha, eu curei os enfermos. O Senhor vai olhar para ele e dizer: olha, você realmente é conhecido lá embaixo, mas aqui você não é conhecido, porque eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, olha, eu tive preso, você não foi me visitar, eu fui forasteiro, você não arrumou lugar para mim. Ei, mas tem gente que ninguém conhece aqui, são missionários anônimos, pessoas que quem olha dizer se não tem, mas ele tem, ele tem, ele tem, ele tem. Ei, tem gente que não é conhecido aqui, mas quando põe o joelho no chão, meu filho, o céu sabe quem é, ele vai ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Quem é que está entendendo? Levanta a mão e dá glória, faz alguma coisa aí, porque é isso que o Senhor está falando. Agora tem gente que tem, mas não sabe guardar o que tem. Nós somos mordomos de Deus. Tudo aquilo que nós temos foi o Senhor quem deu. Meu ministério, cada país que eu chego, cada cidade que eu chego, eu entendo que eu não sou nada, eu sou apenas uma ferramenta. Quem me chamou foi o Senhor. Cada lugar que eu entro, eu entendo que foi o Senhor. Você tem, e precisa aprender a guardar o que você tem. Analise comigo a história de Sansão. Nazireu. Por ser nazireu, seus pais tinham que fazer um juramento, e o filho obedecer o juramento que o pai fez. Não podia passar navalha sobre a sua cabeça, não podia tocar cadáver. Sansão foi crescendo, se desenvolvendo,
E se você analisar o texto de Juízes, capítulo 13, você vai entender que ele foi escolhido desde o ventre para começar um processo de libertação de 40 anos, em que Israel estava nas mãos dos filisteus, sofrendo com vergonha. Então ele cresce, se desenvolve. Quando os inimigos se levantavam, ele ia em direção, pegava a queixada do jumento, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, matava todo mundo, feria alguns, colocou fogo na cauda das raposas, soltou da seara dos filisteus, porque o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Só que ele tinha, mas não soube guardar o que tinha. Bastou uma prostituta, porque Satanás, ele conhece cada um de nós. Satanás não conhece o meu pensamento, não conhece o pensamento de nenhum dos senhores, mas ele sabe onde é que os nossos olhos olham, ele sabe o que nós falamos, ele nos conhece pelo nosso perfil desde que nós nascemos, por aquilo que comemos, ele sabe o que gostamos, então ele vai nos tentar pegar por aquilo que nós gostamos. E Sansão era voltado para mulheres, ele gostava da prostituição. Nisso, para atrapalhar um projeto, os filisteus tiveram uma ideia: nós precisamos tirar Sansão do nosso caminho. Compraram Dalila, pagaram Dalila para que Dalila descobrisse o segredo da força de Sansão. E Sansão não sabia guardar o que tinha. Ela começa a seduzi-lo e diz: me revela onde está a tua força, você não me ama? Resumindo aqui, por 3 vezes ele a enganou. Nas 3 vezes ela chamou os inimigos e ele botou todo mundo para correr. Mas na 4ª vez, diga bem alto comigo: Satanás é paciente. Na 4ª vez ela disse: você não me ama, o teu coração não é meu, como é que eu posso estar contigo se você não me revela os teus segredos? Ele disse: você quer saber o meu segredo? Eu sou um nazireu de Deus, não pode passar navalha. Ele quebrou o juramento dos pais e o juramento dele mesmo com o seu Deus. Quando ele revela o seu segredo, ele dorme, e quando ele dorme, cortam-lhe os seus cabelos. Não foi apenas revelar o segredo, porque cada um de nós temos segredos com Deus. Nós precisamos aprender a fugir da aparência do mal. Ele gostava de conviver com o mal. Quando ele dorme, eles cortam o cabelo e de repente ela vem e chama de: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Ele disse: eu vou me levantar como das outras vezes e vou vencê-los. Só que aí tem o versículo mais triste da Bíblia Sagrada: porém ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado. Ele não soube guardar aquilo que ele tinha. É por isso que o salmista Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ei, quem é que está entendendo o que Deus está falando aqui? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O apóstolo Paulo corria pela coroa de justiça, a coroa incorruptível. Você tem algo de Deus, precisa aprender a guardar. Amanduricandarabakaia. Quem está recebendo, faz alguma coisa aí. Aprenda, meu filho. E por que não falar de Judá? Judá tinha uma nora. Sua nora era casada com Er. Er morreu. Pela crônica da época, pelo costume da época, se um pai tivesse mais filhos solteiros, quando morria o primeiro, aquela que era viúva teria que se casar com o segundo. E ela não tinha filhos. Se casou com Onã. Onã não queria ter filhos com ela, porque se ele tivesse filho, seria considerado filho de Er, que havia morrido. Ele evitava ter filhos com ela. Deus o matou. Sobrou Selá, o terceiro filho. Sabe o que aconteceu? Ele era um garoto. O pai chama, a nora diz: olha, vá para a casa do teu pai, porque Selá ainda é um garoto, mas quando ele crescer eu vou mandar te chamar. Aí você se casa, não vai ficar em desonra, porque ela não tinha filho. Foi, Selá cresceu e ela ficou abandonada. Um dia ela descobre que o sogro, Judá, estava indo tosquiar ovelhas
E ela fez uma pesquisa, talvez com a ajuda de alguém, descubra se ele está trazendo algum cabrito. Não tem nenhum cabrito. Então, peraí. Se vestiu de prostituta, de forma que não seria reconhecida, e ele vem chegando, e ela, imediatamente, quando vê o sogro chegando, sem ele reconhecer que era a nora, ela olha para ele e diz: ei, bonitão, mais ou menos assim, o senhor é um homem rico, charmoso, não quer um momento de diversão? E ele diz: quanto que é o programa? Ah, é um cabrito. Ele disse: mas eu não trouxe o cabrito. Mas ela deixou ele tão aceso, que ele estava disposto a tudo, a entregar o que ele tinha. Ele não sabia guardar o que ele tinha, por causa dos prazeres da carne. Ela disse: mas tudo bem, nós podemos até nos deitar juntos, mas eu quero uma garantia de que o cabrito vai chegar. Diz: que garantia você quer? Eu quero o teu cajado. A primeira coisa que eu quero tua é o teu cajado. A primeira coisa que ela tirou dele foi aquilo que ele usava para guiar ovelhas, para conduzir ovelhas, para tirar a ovelha do abismo, para socorrer. Ele tirou dele a sensibilidade pastoral, que ele já não tinha mais pelos prazeres da carne, e também tirou dele a autoridade. Ei, queridos irmãos, tem gente que já teve autoridade e não tem mais. Ei, o cajado está encostado há muito tempo, ele quer fazer as coisas, mas já não tem mais cajado, não tem mais autoridade. Ei, meu filho, quem está entendendo que Deus está trabalhando aqui hoje, guarda o que tens. Satanás quer tirar a sua autoridade, quer tirar aquilo que você tem de melhor, mas ela não se deu por vencida. Ela disse: eu também quero o teu, sabe o que? O teu lenço. O lenço enxugava o suor, representava a limpeza do suor do seu trabalho. Segunda coisa, ele amarrava no pescoço, para o suor não descer para a roupa. Terceiro lugar, o lenço servia para enxugar lágrimas. Ela tirou dele a sensibilidade de chorar. Ele já não tinha mais o lenço para enxugar os olhos. Quantas pessoas vêm para a igreja e já não sente mais nada, estão parecendo estátuas. A glória cai do lado, ele não sente. A glória cai atrás, ele não sente. A glória cai na frente, ele não sente. Ele já não tem mais sensibilidade espiritual. Ele não sabe mais o que é chorar, não sabe mais o que é sentir a presença de Deus. Mas quem acredita que o Espírito Santo ainda está na igreja, levanta a mão. Quem ainda quer fazer a diferença. Eu sou do tempo que eu me lembro, eu estou com 50 anos de idade, mas eu me lembro daqueles pastores que se trancavam dentro de um quarto, diziam: eu só vou sair daqui depois que Deus bradar, depois que Deus fazer alguma coisa. Eu sou do tempo que crentes cantavam em mistério na igreja. Você chegava no círculo de oração, ouvia cânticos espirituais. Eu me lembro da irmã Benedita, que partiu para a eternidade cantando em mistério, segurando na mão do nosso pastor. Ei, meu filho, a glória precisa voltar, a glória precisa voltar. Levante as tuas mãos, aquele que tem glória da glória, aquele que tem aleluia da aleluia. A sensibilidade precisa voltar, as lágrimas precisam voltar. Quem acredita que Deus está na casa, faz alguma coisa aí. Vai, meu filho. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Isso é sensibilidade. Levante as mãos. Eu creio em ti. Eu olho para ti
e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo. Esse tempo é necessário. O quê? E depois tem novidade. É só resistir a tudo. Eu curo. Quando se tem sensibilidade, é mais ou menos assim. Irã, me dá sua mão aqui, ó. Quando se tem sensibilidade, o Senhor diz: eu vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e eu coloco nas suas mãos as riquezas encobertas. Ei, sabe o que é isso? É sensibilidade, porque quem tem sensibilidade de Cristo anda com Ele, caminha com Ele, ele sente a glória. Quem que ainda sente a presença de Cristo, levanta a mão, faz alguma coisa aí, meu filho. Mas a terceira coisa que ela pediu dele foi o seu anel. O anel tinha um brasão. Era o mesmo símbolo que ela colocado nos animais, para representar que aquele animal tinha dono. Então a terceira coisa que ela tirou dele foi a identidade. Tem gente que se parecia com Cristo, não se parece mais. Seu jeito de falar mudou, seu jeito de andar mudou. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele não só era imitador de Cristo, mas ele tinha o perfume de Cristo. Quem tem o perfume de Cristo aqui? Ele se deita com a sua nora e ela se engravida. Só que naquele dia, quando ele volta para casa, ele vira para o seu servo e diz: leva o cabrito para uma mulher, está em tal lugar. Ele foi, chegou lá, não me encontrou a nora, que era a prostituta, que ele não sabia que era a nora. Voltou e disse: meu senhor, eu não tive como recuperar o cajado, nem o lenço e nem o anel. A mulher não está lá. Com certeza ele ficou desesperado, perdeu seus 3 objetos, que ele não soube guardar. O tempo passou, a gravidez da mulher apareceu, a barriga, e a conversa começa: meu senhor, sua nora está grávida. A minha nora está grávida? Sim. De quem? Não sei. Quem é o pai? Não sei. Ela precisa ser executada. Prepararam o cenário para a execução da nora de Judá, porque ele não sabia que aquela nora era a mesma prostituta que ele havia se deitado. Ela disse: antes de ser morta, eu preciso mostrar os objetos do homem que eu me deitei com ele. Levanta sua mão para o alto. Diga: nada fica oculto. Ou aparece uma gravidez indesejada, ou uma mensagem no WhatsApp, ou um vídeo, ou Deus ainda mostra, Deus ainda revela, Deus ainda fala. Nada fica oculto. Ela diz: aqui está o cajado, o lenço e o anel. Ele disse: eu sou pior do que ela, livrem-na da morte. Nós precisamos aprender a guardar o que nós temos. Mas existem pessoas que têm e sabem que têm. O próprio apóstolo Paulo, novamente, eu volto a citá-lo, ele diz: eu sei em quem tenho crido. E por que não falar de Jó? Jó era honrado, reverenciado, mas uma conversa entre Deus e Satanás, uma proposta vinda de Satanás para Deus, dizendo: tira tudo aquilo que Jó tem, que tu verás que ele vai blasfemar de ti. Ele disse: não, eu não.
toca em tudo, só não toca na sua alma. Jó perdeu os filhos, os bens, a saúde, virou um caco. Vai para cima das cinzas, perdeu as unhas, pega um caco de telhas para substituir as suas unhas, começa a se raspar. A mulher dele chega perto dele e diz, longe, né? Ei Jó, tu ainda mantens a tua fidelidade? Mais ou menos assim, não temos filho, não temos dinheiro, nem marido você é mais, você está longe de mim. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela olha para ele olha para ela e diz, como a loucas falas tu. Recebemos o bem de Deus, não podemos receber o mal, e ele não peca. E no capítulo 19 do livro de Jó ele diz, eu sei em quem tenho crido. Não, ele fala assim, porque o meu Senhor se levantará. Quem acredita que ele vai se levantar, o meu Redentor se levantará. Eu acredito naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Levanta a mão mais alto que você pode, o seu Redentor se levantará. Se você tem e acredita naquele que te deu, ele vai se levantar para fazer justiça, ele vai se levantar para te defender. Não jogue a tua fé no lixo, não jogue o teu ministério no lixo, não destrua o seu casamento, guarda o que tens, para que você não perca a sua coroa. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus bem alto. Ei, faça isso. Eu lembro de uma história, a história do pastor Amaro. Eu conquistei meu ministério muito jovem, ainda solteiro. E as convenções durante o dia tinham as inscrições, não podia entrar, mas eu ia à noite para assistir. E eu me lembro de um velho pastor lá do Recife. Ele contou uma experiência que ele viveu. Ele disse que foi fazer um evento, e nesse evento ele convidou o pregador da época, da sua região, lá do Pernambuco. Diz que na hora que o pregador entrou na igreja, ele estava com a mala, que naquela época o pregador usava mala, quem lembra disso? Tinha uns que era a própria mala. Ele foi andando com a mala no meio, aquela mala que brilhava. Quando o pastor foi apresentá-lo, disse, está conosco aqui o pregador fulano de tal. Diz que ele cutucou quem estava do lado e disse, eu vou arrebentar. Quem vem para arrebentar, sai. Só que naquele dia tinha um missionário, lá na roça, ao nome da cidade do homem, Brejo Seco. Até o nome era feio. O nome dele, Severino de Pádua Filho, nunca mais esqueci, porque escrevi. Ele ouve a voz do Senhor dizendo, Severino! Quem é? Sou eu, o teu Senhor. Vista a tua melhor roupa, que eu tenho um negócio contigo lá em Recife hoje. Irmãos, quem tem e sabe que tem, glorifica quem deu. Ele entrou para dentro de casa e disse, mulher, prepara a minha melhor roupa, que Deus tem negócio comigo lá em Recife hoje. Ela disse, quem te falou? Falou, Jesus. Ele disse, mas tu é doido, né? Missionário só usa roupa da marca Simidão. Quando muda a marca é Quimidão. O que eu tenho aqui é uma camisa de uma cor, um paletó do outro. Ele disse, arruma aí, o que é o melhor. Porque Jesus disse que tem negócio comigo lá. Levanta a sua mão direita para os céus. Você pode não ter R$1 no bolso, mas o que você tem é maior do que todas as coisas. Ele pegou um ônibus, foi até Recife com a roupa bonitinha, arrumadinha. Quando ele chega lá, a credencial dele vai lá para frente. Foi um pouco antes do pastor Amaro passar a mensagem para o pregador. O pastor Amaro disse, está conosco o irmão Severino, missionário. E eu não desprezo um missionário. Severino de Pádua Filho, lá do Brejo Seco. Cadê o Severino? Severino levantava a mão, mas ninguém via. Ele disse, quem olha pensa assim, veio à toa, mas tem gente que sabe que ouviu a voz do Senhor. Ele disse, deve estar por aí, seja bem-vindo, meu filho. Deixa eu orar pelo pregador. Quando ele foi orar pelo pregador, que naquele tempo Deus se manifestava no meio da igreja, os pastores tinham revelação. O pastor Amaro disse que teve uma visão de um homem de branco.
E esse homem se pôs entre ele e o pregador que ele convidou. E o Senhor disse: a minha palavra não está com o homem que tu convidastes. Disse: mas Senhor, está no cartaz, está no teu cartaz. No meu cartaz eu tenho outro. Mas Senhor, está na programação, está na tua programação. Na minha programação eu tenho outro. Mas Senhor, Ele é o melhor que nós temos aqui na nossa convenção, na tua convenção. Mas aqui no céu eu escolhi outro para fazer a diferença. É Ele que vai fazer. O nome dele é Severino de Pádua Filho. Ele virou para o pregador e disse: senta, porque hoje o senhor só vai ouvir. Hoje o senhor não vai arrebentar. Aonde está o Severino? O Severino se levanta e vem. E as irmãs têm uma visão de uma ave branca que põe a pata sobre os seus ombros. E conforme ele vem à frente, e ele começa a pregar, uma glória desce sobre Recife. Jesus começa a batizar crente de um lado, crente do outro, sem chamar à frente, porque Jesus ainda manifesta a sua glória no meio do seu povo. Levanta as duas mãos para o alto. Hoje Deus está procurando os severinos que queiram fazer a diferença, que tem e sabe que tem. Ei, aonde tiver um crente com a mão erguida, seja renovado, receba a graça de Deus sobre a sua vida. Se você tem e sabe que tem, você sabe que o seu Redentor vive e por fim se levantará. Faça alguma coisa, adore, glorifique. Ramanduribachandarabacaia. O Senhor quer contar com você hoje aqui. Ramanduribacandarabacaia. Ramandarabadacaturibaca. Quem está recebendo esta palavra, levanta as duas mãos e adora. Amandvicanduribacaia. Há uma graça descendo aqui. Se tem gente que ainda tem sensibilidade, se tem gente que ainda se preocupa com as ovelhas e guarda o cajado, se tem gente que ainda tem identidade, adora, faça alguma coisa, deixa o Espírito Santo te visitar. Amandvine candoroma, ayamanda candoromandeke, arabada canduridecapa, ayabadora candarabacaia, arabadacato, arabadacanda, arabadacato, a candarabacaia. Quem acredita, adora, faz alguma coisa, deixa Deus trabalhar. Vai, meu filho. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido. Levante as mãos de ti. Fique em pé em nome de Jesus. Descansa em mim, como é Demanjviricandarabaxai. Quem tem glória dá glória, quem tem mistério fale mistério. Jesus já desceu na casa, Jesus desceu na casa. Rabadacandoromacá. Olha lá, tem gente recebendo ali atrás. Jesus desceu na casa. Rabaiacandoromandacanduribacandarabacaia. Rabaiacandoromachandarabacá. Quem está recebendo a glória faz alguma coisa aí. Quem tem cântico espiritual canta em mistério. Coloque as duas mãos no coração, que é tudo diferente esse ano. Diga: Senhor, me ajuda a guardar. Eu não quero perder. Quero guardar minha família, cuidar do meu chamado, do meu ministério.
ser um bom administrador da minha renda. Eu quero guardar o que o Senhor tem me dado. Senhor Deus, eu oro por cada crente agora. Traz de volta a alegria. Aquele que perdeu a sensibilidade, que ele possa recuperar de volta. Que ele possa ser cheio da graça. Aquele que perdeu a autoridade pastoral, que ele reconquiste. Aquele que perdeu a identidade, reconquiste. Muda a história. Eu quero saber se tem alguma pessoa para entregar sua vida a Jesus hoje aqui. Aonde tem uma pessoa para Jesus? Deus está dando uma chance para uma pessoa aqui hoje. Eu me lembro do Daniel que entrou na nossa igreja num culto. E eu pregando, olhei para aquele rapaz desviado da igreja. Boa aparência. Eu disse: Daniel, você não quer voltar para Jesus hoje? Ele abriu o sorriso mais bonito do mundo e disse: hoje não, pastor. Eu disse: Daniel, essa pode ser a sua última oportunidade. Não, eu vou, domingo que vem eu volto. Só que aquela era a sua última chance. Na quarta-feira o amigo dele foi limpar uma arma, não sei se o amigo era policial, soldado do exército, não sei. Eles sentados numa mesa e o amigo limpando a arma. A arma disparou e o matou. A sua cabeça ficou caída na mesa. E o amigo desesperado. Ele teve a última chance e não aproveitou. Eu vou abrir uma contagem até 3. 3. Porque alguém aqui pode estar tendo a última chance para voltar para Jesus. Se alguma coisa te acontecer depois de hoje, todos saberão que você teve a última chance. Aonde está a primeira pessoa? Um afastado da igreja, distanciado do evangelho. Aonde está você? Eu estou te esperando aqui. Deus está te dando uma chance. Você tem 2 chances para vir à frente. Aonde está a primeira pessoa? O seu tempo está se esgotando. Toda a igreja levanta as mãos. Senhor, quebra as algemas, quebra as correntes. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Eu estou te esperando. Alguém te viu nesse culto? 2, você tem a última chance. Tem mais alguém? Tem alguém? Você tem a última chance. 3. Eu vou pedir para a igreja se sentar agora, por favor. É tudo muito rápido dentro do meu tempo aqui. Eu vou pedir a todos que são missionários, que estão aqui, que vieram, o casal que veio, o irmão Irã, as 2 irmãs ali, fiquem viradas para o povo. Aqui em cima, por favor. Aqueles que são, tem mais algum aí? Sobe aqui. Tem mais algum aí? Só esses que estão aqui hoje?